Então a gente vai continuar com uma palestra sobre esofagite eosinofílica, novos conceitos de tratamento atual, com a doutora Cristina Targa, que é doutora em gastroenterologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em gastroenterologia pediátrica, endoscopia e patologia pela AMB e Sociedades Brasileiras, e chefe do serviço de gastroenterologia pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio e professora adjunta da universidade. Boa tarde a todos. Obrigada, Helena. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui entre os alergologistas. Muito obrigada pelo convite. E a minha tarefa é falar sobre esofagite eosinofílica. Essa é a minha declaração de conflito de interesses. Quando se fala de esofagite eosinofílica, a gente fala da segunda condição mais frequente de esôfago em pediatria. E que é muito parecido com a outra condição que é mais frequente, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, as duas acometem todas as faixas etárias. As duas têm sintomas de disfunção esofágica, um quadro clínico muito semelhante e hoje é cogitado. Serão doenças semelhantes, porque o tratamento também se tornou muito semelhante. Então, em relação às novas definições da esofagite eosinofílica, continua sendo uma doença que dá disfunção esofágica, principalmente nas crianças menores, dificuldades alimentares e um quadro muito semelhante do refluxo, e nas crianças maiores, disfagia e impactação alimentar. Então, tem que ter a clínica de disfunção esofágica, tem que ter o achado histológico de mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, então tem que ter uma endoscopia com biópsia esofágica para fazer o diagnóstico, e tem que se excluir outras causas de eosinofilia esofágica que não são comuns, são bem raras até. Então, sintomas de disfunção, mais de 15 eosinófilos por campo e exclusão de outras causas de eosinofilia. E aqui passa a grande diferença atual do que foi a esofagite eosinofílica até pouco tempo atrás. Antes se dizia que aqui nessa exclusão de causas se tinha que excluir a doença do refluxo. E hoje não, como a gente vai ver a seguir. Como a Renata já falou, há um grande aumento de prevalência e de incidência, tanto em adultos como em crianças da esofagite eosinofílica. Tem uma distribuição em adultos jovens, principalmente. Quando começou a esofagite eosinofílica, se pensava que ela era mais comum em crianças, porque na verdade nós, endoscopistas pediátricos, biopsiamos todas as crianças que nós fizemos endoscopia, o que não acontece com os adultos. Então a esofagite eosinofílica começou a aparecer muito mais em pediatria do que nos adultos, mas hoje se sabe que ela é mais frequente, aqui vocês veem, em adultos jovens de 35 a 39 anos e de 20 a 24 anos. Lembrando que ela é muito mais prevalente no sexo masculino. Se começou então pensando que a doença do refluxo e a esofagite eosinofílica eram duas doenças diferentes e excludentes. Ou a gente tinha uma, ou a gente tinha outra, mas isso mudou. A esofagite eosinofílica pode levar a um refluxo secundário devido à diminuição da complacência, então a inflamação do esôfago eosinofílica levando ao refluxo, e a doença do refluxo pode levar ao aumento da permeabilidade da barreira epitelial, permitindo a exposição desse esôfago a antígenos e permitindo o afluxo de eosinófilos, que é uma célula que normalmente não está presente no esôfago normal. Então, se começou fazendo um algoritmo de tratamento e de condução da esofagite eosinofílica que passava pela eosinofilia resistente a inibidor de bomba. Então, os pacientes que tinham mais de 15 eosinófilos por campo, clínica de esofagite eosinofílica e que respondiam a inibidor de bomba, eram chamados pacientes com eosinofilia esofágica responsiva a inibidor de bomba e eram classificados num grupo diferente da esofagite eosinofílica. E os pacientes com esofagite eosinofílica eram classificados nesse grupo aqui, que não tinham então refluxo, que não respondiam a inibidor de bomba e eram tratados ou com corticoide ou com dieta de exclusão.
Isso mudou. E mudou por quê? Porque os estudos todos começaram a mostrar que muitos pacientes, se vocês veem aqui de 30% a 70% dos pacientes com eosinofilia esofágica respondendo a inibidor de bomba. Ou seja, os pacientes tinham disfunção esofágica, mais de 15 eosinófilos por campo e respondiam a inibidor de bomba. Tomavam omeprazol e melhoravam clínica, endoscópica e histologicamente. E aí teve um trabalho na pediatria que foi marcante, que foi dos espanhóis, da Carolina Gutierrez, que ela mostrou até 70% das crianças com mais de 15 eosinófilos por campo responsivas a inibidor de bomba. E também se viu que o grupo de pacientes com eosinofilia responsiva PPI era muito mais parecido com o grupo de pacientes de esofagite eosinofílica do que com os pacientes de refluxo. Se viu que eles eram parecidos do ponto de vista genético, do ponto de vista resposta imune, do ponto de vista transcriptoma, muito parecidos com esofagite eosinofílica. Ou seja, os pacientes com eosinofilia esofágica que respondem a inibidor de bomba são muito parecidos com esofagite eosinofílica e passaram a ser considerados esofagite eosinofílica. Então, a gente passou então a dizer que é bom nesses pacientes que têm sintomas de refluxo, sintomas de disfunção esofágica, que se faça a endoscopia de início. Por quê? Porque esse pode ser um paciente que tem eosinófilos aumentados, que tem esofagite eosinofílica, mas que responde a inibidor de bomba. E, portanto, ele é uma esofagite eosinofílica e não uma doença do refluxo. Então, além dessa endoscopia inicial, se excluiu a pegametria, que era uma das coisas que diferenciava quem era esofagite eosinofílica e quem era refluxo. Quem tinha pegametria positiva ia para o lado do refluxo. Hoje se sabe que muitos pacientes com esofagite eosinofílica têm pegametria positiva por causa da dismotilidade ocasionada pela inflamação esofágica, e a maioria dos pacientes conseguiam remissão clínica, histológica e endoscópica, tanto com inibidor de bomba, como com esteroide ou com dieta de exclusão, qualquer um dos 3 tratamentos. Então, o que veio nos artigos novos, aqui um de 2018, que a responsividade, então, não é um fenômeno transitório e que essas crianças continuam respondendo a inibidor de bomba muitas vezes. Então, crianças que respondem a inibidor de bomba continuam respondendo nesse trabalho da Carolina Gutierrez, um ano depois de iniciar o tratamento. Então, nós passamos de 2007, em que o refluxo era uma doença totalmente diferente de esofagite eosinofílica, para 2011, em que se encontrou uma intersecção entre as duas doenças, que eram os pacientes com eosinofilia responsiva PPI, e hoje se considera que o refluxo e a esofagite eosinofílica têm muitas coisas em comum e tem muitas coisas como se fossem a mesma doença. E a principal delas é que o paciente com esofagite eosinofílica responde muitas vezes, na maioria dos casos, tanto em adultos como em crianças, a inibidor de bomba. Então a gente fez um consenso mundial, que eu participei, saiu publicado no Gastroenterology, em que a gente então estabeleceu isso, as mesmas coisas, disfunção esofágica, eosinofilia no esôfago, e o fluxograma sugerido foi apresentação clínica sugestiva, endoscopia com biópsia, mais de 15 eosinófilos por campo, ver se não tinha outra causa de eosinofilia esofágica e já considerar esofagite eosinofílica, independente de ter um refluxo associado ou não. E o tratamento passa por 3 Ds. Os 3 Ds são drogas, dieta e dilatações. Dilatações, a gente sabe que esses pacientes fazem, então, estenose esofágica. Existem 2 fenótipos principais da esofagite eosinofílica. Um fenótipo inflamatório, que é muito mais comum em crianças, e um fenótipo estenosante, que é mais comum em adultos jovens. Então, nesses pacientes que têm estenose, tem que fazer dilatação muitas vezes, dilatações esofágicas, que é um dos tratamentos,
mas é principalmente drogas e dieta. Entre as drogas, hoje se preconiza o IBP como a primeira droga, porque principalmente no nosso meio é a mais fácil de ser administrada. Então tem muitos lugares que fazem dietas e dietas de exclusão de vários alimentos, que no nosso meio não é muito fácil, até pelo esclarecimento dos pacientes, muitas vezes é difícil, a dieta é difícil por si só, e quanto menos esclarecido o paciente, mais difícil de explicar tudo que ele tem que fazer de exclusão. Então, o IBP veio em primeiro lugar, e o corticoide, por sua vez, por causa dos efeitos colaterais. Então, o refluxo pode causar eosinofilia, o refluxo esofagite e eosinofílica podem coexistir, um pode contribuir para causar o outro, o refluxo contribui para a esofagite eosinofílica, a esofagite eosinofílica, por causa da dismotilidade, contribui para o refluxo. Então, um trial de IBP, mesmo com diagnóstico de esofagite eosinofílica, é claro, é muitas vezes a primeira opção. A supressão ácida é mais útil, mais prática. Tá? As duas doenças podem coexistir, como eu disse, melhora os sintomas, melhora a histologia, melhora a endoscopia, melhora tudo. Todos os pacientes que respondem ou não aos IBPs são considerados esofagite eosinofílica. Então hoje existe refluxo, existe esofagite eosinofílica e existe as duas coisas. Não existe mais eosinofilia responsiva a PPI. Considerar IBP não mais como um teste diagnóstico, mas como um agente terapêutico. Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente dava o IBP, se o paciente respondia, ele era refluxo. E o IBP era tipo a exclusão da esofagite eosinofílica. Agora não, o IBP é tratamento. Devido à facilidade de administração, ao perfil seguro e às taxas de respostas, os IBPs devem ser considerados como primeira linha, principalmente, de novo, no nosso meio. E eu digo aqui, existe muita elucubração hoje sobre os efeitos colaterais dos IBP, muito poucas coisas comprovadas, mas certamente ele tem menos efeito colateral que os corticoides e menos efeitos colaterais que as dietas de exclusão, que são amplas e complicadas. E a característica da esofagite eosinofílica, diferentemente da maior parte da doença do refluxo, é que o IBP deve ser dado em doses mais altas, de 12 em 12 horas. Em relação aos esteroides, se usa principalmente fluticasona e budesonide, é corticoide tópico, então é corticoide inalatório que é deglutido para forrar o esôfago, ou a budesonida numa formulação viscosa que também é para forrar o esôfago, certo? Os resultados são bons e aqui vocês veem pré e pós-tratamento em vários trials de fluticasona engolida, né, fluticasona deglutida. Já existe nos Estados Unidos uma budesonida específica para esofagite eosinofílica, nós não temos ainda, então a gente usa umas formas tabajara, para dizer a verdade, mas é o que a gente tem. Aqui, comparado com a prednisona sistêmica, a eficácia da fluticasona é muito boa, só que a prednisona, obviamente, tem muito mais efeito colateral, e esse paciente é um paciente alérgico, ou seja, ele vai ter períodos de melhora, períodos de piora, períodos que ele vai voltar. Então, são tratamentos que tendem a ser crônicos, e mesmo os pacientes que melhoram vão precisar repetidamente dessas drogas. Por isso, de novo, a maior facilidade do IBP como primeira droga, como a droga de escolha. As dietas, como a Renata já falou hoje, existem 3 tipos de dietas. A dieta mais eficaz e mais impossível de fazer é a dieta alimentar, certo? Como a esofagite eosinofílica é principalmente de crianças maiores, de meninos escolares e adolescentes, então é muito difícil fazer dieta alimentar para um menino nessa idade, mas é a que tem a maior eficácia. A dieta empírica, que existem 2 tipos de dieta. A dieta empírica, que pode ser de 8 elementos, de 6 elementos, de 4 elementos, de 2 elementos ou de 1 elemento, que o elemento mais comumente alergênico parece ser o leite, certo? E a dieta baseada em testes de alergia, que foi o que a Renata falou mais hoje, no PRIC, na IgE específica e também no PET teste.
Aqui vocês têm, então, 3 tipos de restrição dietética: restrição empírica, restrição dirigida por testes de alergia e dieta elementar. Com 95% vocês veem que é a mais eficaz de todas. Se viu que a esofagite eosinofílica era uma doença alérgica, uma doença mediada por antígenos, quando se viu então que a esofagite eosinofílica melhorava com a eliminação de alimentos e melhorava com dieta alimentar. Eram pacientes que tinham clínica de refluxo e que responderam à fórmula de aminoácidos. Se viu então o background alérgico da esofagite eosinofílica nesses pacientes que foram os primeiros apresentados. A dieta elementar, então, baseada em fórmula de aminoácidos, é superior para induzir remissão, certo? Mesmo comparada a de 8 elementos, ou seja, tu tira as 8 coisas mais comumente alergênicas, ou as 6 coisas. Então, os americanos chamam 6 food elimination, 4 food elimination, as dietas que eles fazem retirando os alergênicos mais comuns da dieta. A remissão, na fórmula de aminoácidos, 96%, na Six Food 81% e dirigida por testes de alergia 61%. Então a gente vai diminuindo um pouco à medida que vai mudando essas dietas. As comidas mais comumente envolvidas então estão aí, certo? E se viu que 75% dos pacientes melhoravam então tirando a Six Food e 90% com a dieta de aminoácidos. A eliminação empírica dos 6 elementos é feito em muitos lugares. Vocês imaginam que não é fácil fazer uma dieta que se tire tudo isso, se exclua tudo isso da alimentação dos pacientes. E muitas pessoas vão reintroduzindo com monitorização. O que significa isso? Os americanos fazem muita dieta. A cada comida nova que eles introduzem, eles fazem uma nova endoscopia para ver se tem eosinofilia esofágica ou não após aquela comida. Então é uma coisa também que não é nada prático e é difícil de fazer. Dirigido por testes, então aqueles testes que foram positivos, a gente tira aquelas comidas específicas e aí a gente vai ter remissão completa em até 50%, segundo alguns, 65%, 75% dos pacientes. Mas os autores, quando viram todos esses alimentos, viram que a maioria dos pacientes eram sensíveis alérgicos a uma comida só, que era o leite. Então a maioria dos pacientes é leite. Tem muita gente que preconiza sempre tirar o leite em todos os pacientes com esofagite eosinofílica por causa disso. A gente tem que mandar, então, os nossos pacientes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, para o alergologista, pois eles que vão fazer os testes de alergia para dirigir, para ver se esses pacientes necessitam. O que eu faço na prática eu uso o inibidor de bomba como primeira opção e eu peço para o alergo fazer os testes e se tem algum teste forte positivo, eu tiro aquele alimento específico da dieta do paciente, que geralmente é um. Se a gente tem o azar de ser vários, bom, aí complica, mas aí a dieta é mais imperativa, digamos. Para terminar, então, eu queria falar que parece tudo muito fácil, mas não é. Tem alguns problemas com o tratamento. Um é o corticoide, que eu já falei para vocês, que a gente faz uma coisa empírica. A fluticasona, a gente bota jatos na boca, o paciente tem que engolir. Depois de engolir, teoricamente é para forrar o esôfago, a gente deixa ele 1 hora em jejum. Não pode comer nada, nem tomar nada para aquele remédio ficar na mucosa esofágica. Então, quanto ele engole desse jato aspirado, é muito complicado. E a budesonida se faz com açúcar, que é para transformar uma formulação viscosa, que também é para ficar mais parado no esôfago, que a gente também não sabe o quanto isso fica. Os problemas que eu acho maiores são os inibidores de bomba. Por quê? Porque existem 3 inibidores de bomba que são solúveis no Brasil. A gente não tem inibidor de bomba nem líquido, nem pó, nem de nenhuma formulação para criança. Então a gente tem 3 solúveis, os 3 solúveis são o Losec, o Nexium e o Ezio. Nenhum mais é feito para desmanchar. Então é muito complicado a gente abrir remédio que não é para abrir e é muito complicado a gente cortar remédio que tem cobertura entérica, assim como também manipular. Me dá
não é uma pulga, um elefante atrás da orelha, pensar que nenhum laboratório multinacional consegue fazer o inibidor de bomba líquido e no Brasil, nas farmácias de manipulações, se faz. Não é testado e a gente não sabe o quanto isso funciona, então eu acho bem complicado. E a outra coisa são as adequações nutricionais, que a gente tem que pensar que os pacientes que estão tomando fórmulas especiais, que estão tomando fórmulas de aminoácidos, fórmulas alimentares, têm que adequar para a idade. Existem fórmulas para maiores de 1 ano, que quando as crianças passam de 1 ano, a gente tem que mudar e tem que seguir adiante com essas fórmulas, então, mais adequadas para esses pacientes. Todas as aulas a gente aprende, eu aprendi, e eu digo isso para meus colegas de departamento, a gente dá aulas de 1 hora muitas vezes, e as pessoas pegam 3 coisas. Diz que o máximo que a pessoa capta numa aula são 3 mensagens. Então, as minhas 3 mensagens para vocês são: pensem em esofagite eosinofílica. Está cada vez mais frequente, cada vez tem mais. E pensem em meninos maiores, pré-adolescentes e adolescentes. Pensem quando uma criança que está comendo diz: a comida parou aqui. Obrigatoriamente tem que pensar em esofagite eosinofílica e tem que fazer uma endoscopia com biópsias de esôfago. Segunda mensagem. Terceira mensagem, que daí é mais específico, os achados endoscópicos são característicos. Hoje se sabe olhar uma esofagite eosinofílica na endoscopia, tem cara de esofagite eosinofílica na endoscopia. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de uma ex-residente nossa no interior que a esofagite eosinofílica, por causa dos pontilhados, das manchas brancas, dos agregados brancos no esôfago, a criança sendo tratada como cândida, quando na biópsia não tinha cândida e tinha 55 eosinófilos por campo. Então, isto é esofagite eosinofílica e tem que ser tratado como tal. Os alérgenos são envolvidos e a gente tem que pensar nisso. Então, essa já passou do 3. 3 é importante, tem que pensar em meninos e da impactação esofágica e disfagia, tem que pensar sempre em esofagite eosinofílica. Não tem evidência nenhuma que tenha potencial maligno, que evolua para câncer essa doença, então a gente, quanto a isso, pelo menos, pode ficar tranquilo. Não quero terminar. Essas são 2 publicações da Sociedade Brasileira de Pediatria que a gente participou sobre esofagite eosinofílica, que está bem bom, bem didático de ler. E não quero terminar sem, não é convidar, lembrar que nós temos o Congresso Brasileiro de Pediatria aqui em outubro e todo mundo tem que estar lá. Muito obrigada.